Olá, meus irmãos, vamos então hoje para a nossa aula de nosso curso completo de Teologia Sistemática. Lembrando aí que você tem 3 objetivos. Primeiro, não deixe de curtir este vídeo, de dar joinha no YouTube, porque assim você nos ajuda a propagar este projeto e nos anima a continuar gravando vídeos, a fazer novos cursos para você aí. Segundo, você precisa ir no espaço para comentários, seja no YouTube ou no site materiasdeteologia.com, e responder as questões que eu vou deixar no final da aula, tá? E em terceiro lugar, você precisa fazer um resumo desta aula. Faça o resumo tanto para que você possa fazer a prova futuramente, que vai ter no final desta matéria, vai ter uma prova. Faça o resumo para que você possa manter anotadas as informações das videoaulas e também até mesmo para te ajudar a responder os exercícios ao final desta aula. Como estudar teologia? Como estudar teologia? Primeiramente, nós devemos estudar teologia em oração. O Salmo 119, versículo 18 diz: Abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Talvez essa devesse ser a oração de todo estudante compromissado de teologia. Não é possível que se tenha uma boa teologia, uma teologia saudável, sem que se tenha uma vida de oração. Então, o salmista aqui, ele deseja contemplar a grandiosa e maravilhosa verdade de Deus, as maravilhas da palavra de Deus, mas ele entende que sem que o próprio Deus o ajude, ele não pode conseguir nada. Então, ele ora. Este salmo é uma oração. Ele está se dirigindo a Deus. Abre tu os meus olhos. O verdadeiro teólogo, ou o verdadeiro estudante de teologia, ele deve fazer teologia na segunda pessoa e não na terceira pessoa, né? Terceira pessoa, ele. Então, muitos falam de Deus como alguém desconhecido, falam dele, mas o teólogo deve falar tu. Tu, diz o salmista, tu, abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, para ele, o que ele mais desejava era que o Senhor desvendasse os seus olhos. E esse também deve ser o nosso anseio, porque nós não podemos estudar teologia sem a orientação do Senhor. Alguns pensam que para se tornarem teólogos, eles deverão deixar de orar. Muito pelo contrário, ser teólogo, ser alguém que estuda Deus, exige uma vida constante de oração. Nós necessitamos, normalmente, não de mais informações do que nós já temos. O que nós necessitamos, na verdade, é que o Senhor nos capacite a entender a sua verdade, aquilo que Ele já nos falou. O que nós precisamos, muitas das vezes, não são mais informações, porém, uma percepção correta daquelas informações que nós já temos. Então, a teologia traz-nos uma sistematização de toda a informação bíblica, de todo o ensino bíblico, mas de nada vai adiantar se você não buscar ao Senhor para que Ele abra o seu entendimento, de modo que estas verdades sejam claramente percebidas e entendidas por você. Nós precisamos orar para que Deus faça conosco constantemente, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. O Senhor estava caminhando ao lado daqueles 2 discípulos e o Senhor conversava com eles. E eles falavam sobre tudo o que tinha acontecido. Eles falavam até do próprio Jesus para Jesus. Eles conversavam com Jesus sobre as esperanças, as expectativas que eles tinham com o Cristo, mas que coisas terríveis haviam acontecido, de um modo que o plano deles havia sido frustrado, o Senhor Jesus havia morrido, e mal sabiam eles que estavam falando com o próprio Senhor Jesus. De igual modo, é até possível alguém
se dispor a estudar sobre Deus, esquecendo-se do fato de que a teologia é vida com Deus, é envolvimento com Deus, é buscar a presença de Deus, é se envolver com Deus através do conhecimento da sua palavra. Então precisamos orar para que Deus abra o nosso entendimento de forma que percebamos a sua presença através do estudo da sua palavra, para que o nosso coração se encha de gozo e regozijo pela percepção da presença de Deus na sua palavra, que nos traz o entendimento e a capacidade de aplicar à nossa vida aquela palavra e aquele ensinamento que nós estamos obtendo. Então, a oração é extremamente importante para que o nosso estudo teológico seja frutífero. Como estudar teologia? Em primeiro lugar, devemos estudar teologia em oração. Em segundo lugar, nós devemos estudar teologia com humildade. O apóstolo Pedro nos diz o seguinte: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É possível alguém estudar teologia e, em função de conviver com pessoas que não estudaram teologia, ou pessoas que estudaram, mas não têm tanto conhecimento como ele, não se aprofundaram tanto como ele, é possível que isso gere um sentimento de superioridade. É possível que isso faça com que alguns queiram depreciar os seus irmãos. Mas, na verdade, esta atitude não vai colocar o estudante de modo nenhum numa posição de superioridade. Isso, na verdade, vai fazer com que ele seja uma pessoa medíocre e completamente longe do propósito real do que é o estudo da teologia. Porque todo o progresso que nós podemos obter, ele advém da humildade. Se nós não formos humildes, Deus não nos dará a sua graça, ele nos resistirá. É só a graça de Deus que nos fortifica para nós perseverarmos. É só a graça de Deus que nos capacita para que nós possamos preservar as doutrinas da mesma forma que nós recebemos e para que também possamos transmiti-las aos homens fiéis, conforme a Bíblia nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Então, a teologia sistemática, estudada de modo correto, ela não conduzirá o estudante ao conhecimento que ensoberbece, conforme diz 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Mas a teologia sistemática, estudada de modo correto, a teologia, estudada de modo correto, ela vai conduzir o estudante à humildade e a um amor profundo pelos outros. Em terceiro lugar, nós devemos estudar teologia fazendo uso da nossa razão, fazendo uso da razão, tá? Não é que nós tenhamos que usar somente a razão, não que teologia possa ser feita única e exclusivamente com a razão, mas a teologia, ela precisa também valer-se da razão. Afinal de contas, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa cognição, a nossa capacidade de entendimento é uma faculdade que Deus nos deu, é um dom que Deus nos deu. E não adianta nós pensarmos que vamos entender toda a verdade de Deus sem que nós nos esforcemos intelectualmente. Nós não podemos ter preguiça de pensar, principalmente quando estamos pensando sobre Deus. E pensar muitas das vezes dói. Pensar não é uma atividade tão simples assim. Exige esforço. E aí é que nós utilizamos
a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de comparação, a nossa capacidade de julgamento, a nossa capacidade de organização. Deus deu para o homem a razão. E então o homem ele consegue distinguir o que é errado, o que é certo, fazendo uso da razão. Nós devemos utilizar a razão na teologia, porque a razão é a capacidade que nós temos de conhecer a verdade em detrimento do erro. Ou seja, isto daqui é verdade, isto daqui é uma inverdade. Chegamos a essa conclusão através da razão. Existe a razão intuitiva e a razão apreensiva. A razão intuitiva é aquela que traz para a gente ideias básicas de espaço, ideia de tempo, ideia de causa, ideia de substância, ideia de direito, né? Que são condições para todo o conhecimento que vem em seguida. Já a razão apreensiva é aquela que recebe os fatos que são apresentados para ela. Tem uma diferença entre conhecer e compreender. Por exemplo, você sabe que uma planta cresce. Você sabe que a vontade controla os músculos. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo é o Deus homem. Mas nós não compreendemos como estas coisas acontecem. Então isso também é razão. Você sabe, são fatos que a Bíblia nos apresenta, que nós sabemos, mas nós não compreendemos. Não é porque nós não sabemos alguma coisa que, ou melhor, não é porque nós não compreendemos alguma coisa que ela não seja verdade. O fato de nós não compreendermos não aniquila a verdade. É uma verdade que está além da nossa capacidade, além da nossa finitude, que ultrapassa em muito as nossas limitações. Mas a Bíblia nos traz estes fatos e cremos que tudo o que a Bíblia nos fala é verdadeiro. Não é de forma alguma, então, pecado nós usarmos a nossa racionalidade. Ao contrário, é a vontade de Deus, porque Ele nos fez racionais. Há uma diferença entre racionalidade e racionalismo. A racionalidade é o processo de abordar problemas de forma a corresponder ao bom senso. Racionalidade. Racionalismo é crer que a razão humana é a mais elevada das autoridades. Martinho Lutero, ele dizia que a consciência dele estava cativa, era cativa da palavra de Deus. Nós também devemos afirmar que a nossa razão é cativa da palavra de Deus. Devemos levar a nossa razão submissa à palavra de Deus. A razão é a autoridade máxima. Isso é o que diz o racionalismo. Mas a razão deve se subordinar ao juízo das Escrituras. Os racionalistas dizem que com o tempo o gênio humano vai desvendar todos os segredos do universo, vai conduzir o planeta a uma vida de paz, a uma vida de saúde, a uma vida de prosperidade para todos. Mas este é um engodo, este é um pensamento errado, porque a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, que isto diante de Deus, a sabedoria humana, a tentativa humana de ser alguma coisa à parte de Deus, de ser o seu próprio Deus, de cultuar a sua própria intelectualidade, esta tentativa, a Bíblia nos diz que é uma grande estultícia, é uma grande burrice, é uma grande ignorância, achando-se sábios, na verdade, são os homens mais tolos. Então, alguém que tenta usar a razão como
se fosse o seu Deus, como se fosse algo acima de tudo, de todos, a fonte máxima de autoridade, acabará paradoxalmente agindo de forma louca e irracional. Mas aquele que entende que a sua razão é um instrumento para que ele compreenda a verdade de Deus, este homem será feliz e alcançará os seus propósitos. Em quarto lugar, nós devemos estudar teologia com a ajuda de outros. É isso mesmo. Nós precisamos agradecer a Deus pelo fato de que Ele deu mestres para a igreja e devemos utilizar esses mestres e devemos valorizar esses mestres, não os falsos mestres, que ensinam doutrinas de homens, doutrinas de demônios, que ensinam pensamentos próprios e não o pensamento da Escritura, que tentam colocar nas entrelinhas da Bíblia o seu próprio pensamento, ao invés de tirar da Bíblia o pensamento que Deus nos transmite e nos traz através da Escritura. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Nós devemos permitir na igreja que aqueles que têm o dom do ensino nos ajudem a entender a Escritura. Isso significa que nós devemos fazer uso das teologias sistemáticas e de outros livros escritos por alguns dos mestres que Deus tem dado à igreja ao longo da história. Significa também que nosso estudo de teologia deve incluir conversa com outros cristãos sobre as coisas que nós estudamos. Nós precisamos falar sobre isso, precisamos dialogar com estes irmãos. Nós observamos que atualmente há uma carência muito grande de mestres verdadeiros na igreja, de pessoas capacitadas na igreja para o ensino da palavra de Deus. Mas os livros, graças a Deus, são um meio que nós temos de extrair, de obter, de exaurir, de receber de grandes mestres que Deus deu à igreja, né, porque a igreja não é a denominação em si, né, mas a igreja, Deus deu grandes mestres e nós temos através dos livros a oportunidade de obtermos estes ensinamentos. Então nós precisamos ter em nossa mente isso, que dependemos da ajuda dos outros para nós estudarmos teologia. Nós não devemos querer ser completamente independentes. É importante nós conversarmos com outros irmãos que também estudem, porque eles podem nos ajudar em dúvidas que nós tenhamos, que talvez para eles já esteja mais clara do que para nós, algum assunto que talvez eles tenham estudado mais do que nós estudamos, como também nós podemos oferecer essa ajuda. Então é muito importante que no estudo da teologia haja este diálogo e este entendimento de que nós dependemos uns dos outros. Em quinto lugar, nós devemos estudar teologia, compilando e entendendo todas as passagens bíblicas relevantes em qualquer assunto. Ou seja, isso é estudar de forma ativa, né? Você fazer o seu estudo, você obter através do seu estudo o máximo de proveito possível. É a forma mais eficaz de você fazer com que aquela verdade ela possa se impregnar em você, que você possa explorar ao máximo aquela verdade que está sendo ensinada. Então, você deve tomar 3 passos em cada matéria que você estudar na teologia, em cada tópico, cada assunto que nós abrangermos, você deve tomar 3 passos aí, basicamente. Por exemplo, você está estudando angelologia. Qual é o primeiro passo que você deve tomar para que o seu estudo seja proveitoso? Está estudando angelologia? Então você deve procurar
todos os versículos na Bíblia que parecem ser mais relevantes acerca daquele assunto, acerca do assunto anjos. Como que você pode encontrar esses versículos? Através de uma concordância bíblica. Um dicionário bíblico também vai ser uma ferramenta importante para poder te ajudar. Você vai precisar também de comentários bíblicos, né, para ampliar o seu estudo, seria muito interessante. Então você vai encontrar numa chave bíblica os diversos versículos da Bíblia que temos o assunto anjos. Em segundo lugar, você vai ler esses versículos que você separou, você vai lê-los para que você possa colocar na sua mente aquelas informações. Usar, conforme dissemos, a sua razão e procurar entender de forma correta o que aquele versículo está dizendo. Então, eis aí a importância do comentário bíblico, às vezes, para que você tenha um entendimento melhor. E comentário bíblico já é a área da teologia bíblica, conforme já explicamos anteriormente. Então, olha como que a teologia sistemática trabalha em conjunto com os outros ramos da teologia, as outras áreas da teologia. Então, você, em primeiro lugar, encontra todos os versículos, ou pelo menos os versículos mais relevantes da Bíblia sobre aquele assunto, suponhamos que seja anjos. Segundo lugar, você obviamente vai ler aqueles versículos, de nada adiantaria catalogar e não ler. Então você vai ler aqueles versículos. Em terceiro lugar, você vai fazer anotações e tentar resumir os pontos principais acerca daquele versículo. Então você encontra os versículos em primeiro lugar, em segundo lugar, né, ou seja, você vai procurar compreendê-los, né? E em terceiro lugar, você vai fazer os seus resumos, as suas sínteses, né, tentando trazer ali os pontos de vista principais acerca daqueles versículos, sobre o ensinamento, os pontos principais que a Escritura nos ensina através daqueles versículos. Tá bem?